A real história dessa avó. Me trocaram pela sogra e ela tirou tudo que tinha. Antes de começarmos esta emocionante jornada de superação e recomeço, gostaria de convidar você a se inscrever em nosso canal. Cada história compartilhada aqui é como Dona Cecília aprendeu. Um tesouro que merece ser preservado. Inscreva-se para não perder nenhuma narrativa que pode transformar sua perspectiva, assim como a vida dela foi transformada após anos de espera. O relógio marcava exatamente 15h37, quando Cecília Oliveira recebeu a notificação de despejo. Suas mãos trêmulas seguravam o papel oficial, enquanto o oficial de justiça aguardava impassível na porta da pequena loja de artesanato que ela mantinha há quase 2 décadas no centro de Ribeirão das Flores. Tinha apenas 72 horas para desocupar o espaço. Mas isso não é possível. Este imóvel pertence à minha família há anos, protestou ela, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. O homem apenas deu de ombros. Sinto muito, senhora. A documentação apresentada pelo novo proprietário está em ordem. A senhora Carmen Rodrigues apresentou todos os documentos necessários comprovando a transferência de propriedade. Carmen Rodrigues. O nome ecoou em sua mente como um sino fúnebre. Sua sogra. A mulher que durante anos havia manipulado seu filho Ricardo contra ela. A mesma que agora, de alguma forma inexplicável, tinha conseguido tomar posse legal não apenas da loja, mas também da casa onde Cecília morava. Deve haver algum engano, insistiu Cecília, sua voz falhando. Meu marido deixou tudo para mim quando faleceu. Senhora, recomendo que procure um advogado, disse o oficial, entregando-lhe mais alguns documentos. O prazo é improrrogável. Quando a porta fechou, Cecília desabou na cadeira atrás do balcão. Aos 37 anos, viúva há apenas 8 meses, estava prestes a perder tudo o que havia construído ao lado de José, seu falecido marido. Como isso era possível? Como Carmen conseguira convencer Ricardo, seu único filho, a participar de tamanha traição? O sino da porta tilintou novamente. Era Mariana, sua amiga de longa data e vizinha de loja. Cecília? Acabei de ver o oficial saindo. O que aconteceu? As lágrimas finalmente vieram, incontroláveis. Entre soluços, Cecília explicou a situação impossível. Como a sogra, que sempre a desprezara por considerá-la simples demais para seu filho, agora tinha documentos que comprovavam a propriedade de tudo que pertencia a Cecília. Mas como ela conseguiu isso? Perguntou Mariana perplexa. Ricardo? Cecília respondeu. O nome de seu filho saindo como uma ferida aberta. Ele deve ter assinado algo. Carmen sempre o manipulou, sempre disse que eu não era boa o suficiente. E agora ela conseguiu tudo. Naquela mesma noite, enquanto organizava desesperadamente seus pertences, o telefone tocou. Era Ricardo, sua voz distante e formal. Mãe, vovó me explicou tudo. Papai deixou documentos que você desconhecia. A loja e a casa sempre foram investimentos dela. Ela apenas permitiu que vocês usassem. Ricardo, isso é mentira. Seu pai e eu construímos tudo juntos. Como pode acreditar nisso? Vovó tem os documentos, mãe. Ela sempre cuidou das finanças da família. Você sabe disso. A conversa terminou com Ricardo informando que Carmen, generosamente, oferecia um pequeno apartamento nos fundos de sua casa para Cecília morar. Uma oferta que soava mais como prisão do que caridade. 3 dias depois, Cecília observava os funcionários da mudança levarem os últimos móveis de sua casa. 30 anos de vida reduzidos a algumas caixas. Não aceitaria a oferta de Carmen. Preferia recomeçar do zero a viver sob o mesmo teto que a mulher que orquestrou sua ruína. Vou para São Paulo, disse a Mariana, que a acompanhava neste momento devastador. Minha prima Luísa mora lá. Ela disse que posso ficar com ela até me estabelecer. Mas, Cecília, você vai simplesmente desistir? Não vai lutar? Com os olhos fixos na casa que não mais lhe pertencia, Cecília respondeu com uma determinação que surpreendeu até a si mesma. Não estou desistindo, Mariana. Estou recuando para tomar impulso. Um dia voltarei. E quando esse dia chegar, recuperarei não apenas o que é meu por direito, mas também meu filho. Cecília Oliveira nasceu e cresceu em Ribeirão das Flores, uma cidade pequena, mas próspera no interior de São Paulo. Filha de comerciantes modestos, aprendeu desde cedo o valor do trabalho honesto e da perseverança. Seus cabelos castanhos ondulados
e olhos cor-de-mel herdados da mãe lhe conferiam uma beleza natural que não precisava de adornos. Sua personalidade gentil e determinada a tornava querida por todos na comunidade. Aos 19 anos, conheceu José Rodrigues durante a festa da padroeira da cidade. Alto, de ombros largos e sorriso fácil, José era filho único de Carmen Rodrigues, viúva e proprietária de uma pequena imobiliária local. O jovem casal se apaixonou rapidamente, para o desagrado evidente de Carmen, que sempre sonhara com uma nora de família tradicional para seu precioso filho. Ele merece alguém com mais refinamento, mais educação. Carmen comentava frequentemente com suas amigas no clube da cidade. Essa menina não sabe nem segurar um garfo de sobremesa corretamente. Apesar da oposição velada da sogra, Cecília e José se casaram em uma cerimônia simples na igreja matriz. Carmen compareceu vestida de cinza, como se estivesse em um funeral em vez de um casamento. Durante a recepção, manteve-se afastada, observando tudo com olhar crítico. Não se preocupe com minha mãe. José tranquilizava Cecília. Ela só precisa de tempo para se acostumar. No fundo, ela só quer minha felicidade. Os primeiros anos de casamento foram de trabalho árduo e economia. José trabalhava na construção civil enquanto Cecília vendia artesanato feito por ela mesma nas feiras da região. Juntos, conseguiram economizar o suficiente para comprar um pequeno terreno onde construíram sua casa, tijolo por tijolo. Quando Ricardo nasceu, 2 anos após o casamento, Carmen aparentemente amoleceu. Visitava frequentemente, trazendo presentes para o neto e oferecendo-se para cuidar dele enquanto Cecília trabalhava. Uma criança precisa de influência adequada, dizia Carmen, enquanto embalava o pequeno Ricardo. Vou garantir que meu neto tenha todas as oportunidades que mereça. À medida que Ricardo crescia, a influência de Carmen sobre ele se intensificava. Ela o levava para passar fins de semana em sua casa, matriculou-o nas melhores escolas que podia pagar e constantemente lhe dizia como sua mãe era simples demais para entender certas coisas. Sua mãe é uma boa pessoa, Ricardo. Cecília ouviu Carmen dizer certa vez ao menino. Então com 10 anos. Mas ela não entende nosso mundo. Nós, Rodrigues, temos certas tradições, certos padrões. Quando José e Cecília finalmente conseguiram abrir a loja de artesanato no centro da cidade, foi um momento de grande orgulho. O espaço, embora pequeno, era próprio, comprado com o dinheiro que haviam economizado durante anos. Carmen apareceu na inauguração, olhando ao redor com desdém mal disfarçado. Interessante, José, mas vocês deveriam ter me consultado antes de investir. Eu poderia ter indicado um local melhor, mais apropriado. José apenas sorriu, abraçando Cecília pelos ombros. Estamos felizes com nossa escolha, mãe. Este lugar é nosso, construído com nosso esforço. A loja prosperou. O talento de Cecília para o artesanato, combinado com o bom senso comercial de José, transformou o pequeno negócio em um ponto de referência na cidade. Expandiram para o imóvel ao lado, começaram a contratar artesãos locais, criaram uma rede de fornecedores e clientes fiéis. Ricardo, no entanto, crescia cada vez mais distante. Aos 16 anos, já passava mais tempo na casa da avó do que com os pais. Quando completou 18, anunciou que iria estudar administração na capital. Tudo financiado por Carmen, é claro. Meu neto precisa de uma educação adequada, declarou ela durante o jantar de despedida. Afinal, alguém precisará cuidar do patrimônio da família no futuro. José e Cecília trocaram olhares preocupados, mas apoiaram a decisão do filho. Queriam o melhor para ele, mesmo que isso significasse vê-lo se afastar cada vez mais. Então, o impensável aconteceu. José, sempre saudável e cheio de vida, sofreu um infarto fulminante enquanto trabalhava na expansão da loja. Tinha apenas 45 anos. Cecília ficou devastada. Ricardo, então com 19 anos, retornou para o funeral, mas parecia estranhamente distante, sempre ao lado da avó, que assumiu o controle de todos os arranjos. Não se preocupe com nada, querida, disse Carmen a Cecília durante o velório, sua voz falsamente doce. Eu cuidarei de tudo. Você não está em condições de tomar decisões. Nos meses seguintes ao funeral, Carmen se mostrou surpreendentemente solícita. Visitava Cecília frequentemente. Oferecia ajuda com a loja. Insistia em organizar os papéis de José. Você precisa descansar, querida. O luto é um processo difícil. Deixe que eu cuide da parte burocrática. Fragilizada pela perda,
Cecília permitiu que a sogra assumisse temporariamente algumas responsabilidades administrativas. Um erro que agora, 8 meses depois, culminava na perda de tudo que ela e José haviam construído juntos. Enquanto o caminhão de mudança se afastava levando seus pertences para um depósito temporário, Cecília olhou uma última vez para a casa que construíra com tanto amor. Não era apenas uma construção de tijolos e cimento, mas o repositório de memórias preciosas. O primeiro passo de Ricardo, as noites de conversa com José na varanda, os almoços de domingo com amigos. Vou recuperar tudo, prometeu em silêncio. Por mim e por José. A rodoviária de Ribeirão das Flores nunca pareceu tão pequena e sufocante como naquela manhã de março. Cecília aguardava o ônibus para São Paulo, com apenas 2 malas grandes e uma bolsa de mão. 37 anos de vida reduzidos a alguns volumes de roupas, fotografias e lembranças. Mariana estava ao seu lado, segurando sua mão firmemente. Tem certeza que não quer que eu vá com você até São Paulo? Posso ajudar com a instalação na casa da sua prima. Cecília balançou a cabeça, forçando um sorriso. Você já fez muito, Mari. Preciso enfrentar isso sozinha agora. O ônibus chegou pontualmente às 7h30. Após um abraço apertado em Mariana, Cecília embarcou sem olhar para trás. Não queria que a última imagem que tivesse de sua amiga fosse manchada por lágrimas. Durante as 5 horas de viagem, Cecília alternava entre momentos de desespero silencioso e surtos de determinação feroz. Como recomeçar do zero aos 37 anos? Como sobreviver em uma cidade enorme e desconhecida? E, principalmente, como recuperar seu filho e tudo que lhe fora roubado? São Paulo a recebeu com sua habitual indiferença caótica. O terminal Tietê fervilhava de pessoas apressadas, cada uma imersa em seu próprio mundo de preocupações. Cecília se sentiu minúscula e insignificante em meio àquela multidão. Luísa, sua prima de 2º grau, esperava no local combinado. Mais velha que Cecília há alguns anos, tinha o rosto marcado por rugas de expressão que denunciavam uma vida de sorrisos fáceis, apesar das dificuldades. Cecília, quanto tempo! Exclamou Luísa, abraçando-a com genuíno afeto. Sinto muito por tudo o que aconteceu. Mas você está aqui agora. E vamos dar um jeito. O apartamento de Luísa ficava em um bairro da Zona Leste, distante do centro. Era pequeno, mas acolhedor. Um quarto, sala, cozinha e banheiro. Tudo decorado com simplicidade funcional. Luísa era viúva há mais de uma década e trabalhava como enfermeira em um hospital público. Não é grande coisa, disse ela, mostrando o sofá-cama na sala onde Cecília dormiria. Mas é limpo e seguro. E temporário, até você encontrar seu caminho. Nos primeiros dias, Cecília mal conseguia sair do apartamento. O choque da perda, a magnitude da traição e o medo do futuro a paralisavam. Passava horas olhando pela janela, observando a vida frenética da metrópole seguir seu curso, indiferente à sua dor. Luísa respeitava seu luto, mas após uma semana, interveio gentilmente. Ceci, disse ela, usando o apelido de infância. Sei que está sofrendo, mas ficar aqui remoendo não vai ajudar. Precisa reagir. Naquela mesma tarde, Luísa trouxe para casa alguns materiais de artesanato. Linhas, agulhas, tecidos, miçangas. Lembrei que você sempre teve mãos mágicas para criar. Talvez isso ajude a ocupar a mente. O gesto simples da prima foi como uma pequena faísca em meio à escuridão. Cecília começou timidamente, fazendo pequenas peças. Pulseiras, colares, bordados. O ato de criar, de transformar materiais simples em algo belo, sempre havia sido terapêutico para ela. 2 semanas depois de chegar a São Paulo, Cecília já havia criado uma pequena coleção de peças artesanais. Luísa, impressionada com a qualidade do trabalho, sugeriu que ela tentasse vendê-las. Tem uma feira de artesanato no parque perto do hospital onde trabalho. Acontece todo domingo. Poderíamos tentar expor suas peças lá. No primeiro domingo, Cecília montou uma pequena mesa improvisada na feira. O nervosismo a consumia. Era como começar do zero novamente, mas em terreno desconhecido e sem José ao seu lado. As primeiras horas foram desanimadoras, com poucos clientes parando para olhar. Esses bordados são seus? Perguntou uma senhora elegante por volta do meio-dia, examinando com interesse um conjunto de guardanapos delicadamente bordados. Sim, senhora, respondeu Cecília timidamente. O trabalho é excepcional.
Tenho uma loja de artigos para casa nos Jardins e estou sempre procurando peças únicas. Você teria interesse em fornecer para mim? Aquele encontro casual com Dona Helena, proprietária da boutique Casa em Arte, foi o primeiro ponto de virada na nova vida de Cecília. O pedido inicial de 2 dúzias de guardanapos bordados logo se expandiu para toalhas de mesa, jogos americanos e, eventualmente, peças decorativas mais elaboradas. Em 3 meses, Cecília já conseguia contribuir significativamente com as despesas do apartamento. Em 6 meses, alugou um pequeno espaço nos fundos de uma galeria comercial no Brás, onde montou seu ateliê. Contratou 2 assistentes, mulheres em situação semelhante à sua, recomeçando a vida após perdas significativas. Estou orgulhosa de você, disse Luísa certa noite, enquanto compartilhavam um jantar simples. Muita gente teria desistido depois do que você passou. Cecília sorriu, mas seus olhos revelavam a dor que ainda carregava. Não posso desistir, Lu. Não é só por mim. É por José, por tudo que construímos juntos, e por Ricardo, mesmo que ele não saiba disso ainda. Ricardo. O nome de seu filho ainda provocava uma dor aguda em seu peito. Nos primeiros meses em São Paulo, Cecília tentou contatá-lo diversas vezes. Ligações, cartas, até mesmo um telegrama. Todas as tentativas foram ignoradas, ou, pior, respondidas com mensagens frias e distantes, claramente influenciadas por Carmen. Estou bem, mãe. Vovó está cuidando de tudo. É melhor assim por enquanto. Por enquanto. Essas 2 palavras se tornaram a âncora de esperança de Cecília. Significavam que a situação não era permanente, que um dia seu filho voltaria para ela. O primeiro ano em São Paulo passou como um borrão de trabalho intenso, noites insones e uma determinação quase obstinada. Cecília raramente saía exceto para trabalhar, economizando cada centavo possível. Seu objetivo era claro: construir uma base sólida para eventualmente retornar a Ribeirão das Flores e recuperar o que era seu por direito. No segundo ano, seu pequeno ateliê já havia se expandido para uma loja própria. Mãos de Fada, o nome era uma homenagem ao apelido que José lhe dera, tornou-se conhecida por peças artesanais de qualidade excepcional. Cecília desenvolveu uma linha de produtos que mesclava técnicas tradicionais com designs contemporâneos, atraindo uma clientela fiel e crescente. Foi também nesse período que ela finalmente procurou ajuda legal. Com as economias que conseguira acumular, contratou o Dr. Paulo Mendes, um advogado especializado em direito de família e propriedade. Seu caso é complicado, dona Cecília, explicou ele após analisar os poucos documentos que ela conseguira salvar. Sem os papéis originais da compra dos imóveis, será difícil provar que foram adquiridos durante seu casamento. E se sua sogra conseguiu registrá-los em nome dela, a situação fica ainda mais complexa. Mas deve haver algo que possamos fazer, insistiu Cecília. Meu marido e eu construímos aquela casa com nossas próprias mãos. A loja foi comprada com o dinheiro que economizamos vendendo artesanato nas feiras. Deve existir algum registro, alguma prova. Dr. Paulo ajustou os óculos, pensativo. Vamos precisar investigar a fundo. Testemunhas, registros bancários antigos, qualquer documento que comprove que vocês investiram naqueles imóveis. Não será fácil e pode levar tempo. Anos, talvez. Tenho todo o tempo do mundo, doutor, respondeu Cecília com determinação. E mais importante, tenho a verdade ao meu lado. Os anos seguintes foram de trabalho árduo e espera paciente. A loja prosperava, permitindo que Cecília finalmente alugasse um pequeno apartamento próprio. Mantinha contato regular com Mariana, que a mantinha informada sobre os acontecimentos em Ribeirão das Flores. Carmen transformou sua loja em uma boutique de roupas importadas, contou Mariana durante uma de suas ligações semanais. Mas não está indo bem. As pessoas da cidade não esqueceram como ela conseguiu aquele espaço. Quanto a Ricardo, as notícias eram escassas. Formou-se em administração, começou a trabalhar na imobiliária da avó, e, segundo Mariana, parecia cada vez mais o reflexo de Carmen. Frio, calculista, obcecado por status. No 5º aniversário de sua chegada a São Paulo, Cecília recebeu uma ligação inesperada. Mãe? A voz de Ricardo, agora um homem de 24 anos, soava hesitante do outro lado da linha. Ricardo? Filho? Cecília mal conseguia conter a emoção. Como você está? Como me encontrou?
Mariana me deu seu número. Houve uma pausa desconfortável. Eu estou em São Paulo a trabalho. Pensei que talvez pudéssemos nos encontrar. O encontro aconteceu em um café neutro no centro da cidade. Ricardo estava mais alto, mais magro, vestido com roupas caras que não combinavam com sua expressão tensa. A conversa foi difícil, repleta de silêncios constrangedores e perguntas não formuladas. Vovó disse que você abandonou tudo, comentou ele finalmente, evitando olhar diretamente para a mãe. Disse que você não aguentou a pressão depois que papai morreu e simplesmente foi embora. Cecília sentiu como se tivesse levado um tapa. E você acreditou nisso? Depois de tudo que vivemos juntos? Ricardo deu de ombros, desconfortável. Eu tinha acabado de perder meu pai. Estava confuso. E vovó sempre esteve lá para mim. E eu não. A voz de Cecília tremeu. Ricardo, sua avó manipulou documentos, tomou nossa casa, nossa loja. Tudo que seu pai e eu construímos juntos. Eu não abandonei nada. Fui expulsa. O jovem finalmente a encarou. Seus olhos, tão parecidos com os de José, refletindo dúvida. Vovó tem todos os documentos provando que os imóveis sempre foram dela. Documentos podem ser falsificados, filho. Sentimentos não. Aquele encontro, embora doloroso, plantou uma semente. Ricardo começou a visitar Cecília ocasionalmente quando vinha a São Paulo. As conversas, inicialmente tensas, foram se tornando gradualmente mais abertas. Cecília nunca pressionava, nunca acusava diretamente Carmen. Apenas compartilhava memórias, mostrava fotos antigas, contava histórias da construção da casa, da abertura da loja. Lembra como você adorava brincar nos fundos da loja enquanto eu trabalhava? Perguntou ela durante uma dessas visitas. Seu pai fez aquela casinha de madeira especialmente para você. Ricardo sorriu levemente. Eu chamava de meu escritório. Fingia que estava vendendo casas como vovó. Seu pai ficava tão orgulhoso. Dizia que você tinha o melhor dele e o melhor de mim. Aos poucos, essas conversas começaram a despertar memórias adormecidas em Ricardo, fazendo-o questionar a narrativa que Carmen havia construído ao longo dos anos. 10 anos haviam se passado desde que Cecília deixara Ribeirão das Flores. Seu pequeno negócio em São Paulo crescera significativamente. Mãos de Fada agora tinha 3 lojas na capital e uma linha de produtos que era vendida em boutiques por todo o Brasil. Aos 47 anos, Cecília havia se reinventado como empresária bem-sucedida, respeitada no mercado de artesanato de luxo. Externamente, parecia que ela havia superado completamente o passado. Seu apartamento no Itaim Bibi era elegante e confortável. Seu círculo social incluía artistas e empresários influentes. Sua situação financeira era estável, mas internamente, a ferida da injustiça sofrida permanecia aberta, alimentada pela determinação de um dia recuperar o que lhe fora tirado. Dr. Paulo Mendes, seu advogado, continuava investigando pacientemente o caso. Ao longo dos anos, conseguira reunir depoimentos de vizinhos, antigos funcionários da construção da casa, e até mesmo localizar alguns recibos de materiais comprados por José e Cecília. Estamos construindo um caso sólido, explicou ele durante uma reunião em seu escritório, mas ainda falta a peça principal. Provar que os documentos apresentados por Dona Carmen foram falsificados ou obtidos de forma fraudulenta. Foi nesse momento crucial que o destino finalmente começou a trabalhar a favor de Cecília. Ricardo, agora com 29 anos, havia assumido a administração da imobiliária de Carmen, que aos 75 anos começava a apresentar sinais de declínio cognitivo. Durante uma reorganização dos arquivos da empresa, ele encontrou uma caixa antiga com documentos pessoais de sua avó. Entre contratos imobiliários e papéis diversos, Ricardo descobriu algo perturbador. Um conjunto de documentos originais da compra da casa e da loja, claramente em nome de José e Cecília Oliveira Rodrigues, junto com anotações detalhadas de Carmen sobre como transferir essas propriedades para seu nome após a morte de José. Havia também cartas de um advogado alertando sobre a ilegalidade do procedimento, e rascunhos de documentos falsificados com assinaturas de José que, Ricardo sabia, não podiam ser autênticas. Seu pai já estava morto quando foram supostamente assinados. O choque da descoberta foi devastador. Durante anos, Ricardo havia acreditado na versão de sua avó, afastando-se da mãe e participando, mesmo que indiretamente, de uma injustiça terrível. A culpa e a vergonha o consumiram por dias, enquanto ele tentava processar a magnitude da traição de Carmen.
não apenas contra Cecília, mas contra ele próprio e contra a memória de seu pai. Numa tarde chuvosa de domingo, Ricardo apareceu sem aviso no apartamento de Cecília, em São Paulo, encharcado e visivelmente abalado. "Ricardo, o que aconteceu?" perguntou Cecília, alarmada com o estado do filho. Sem dizer uma palavra, ele colocou sobre a mesa da sala uma pasta plástica contendo os documentos encontrados. Quando finalmente falou, sua voz estava embargada pela emoção. "Você estava certa, mãe. Sobretudo, vovó..." Ela mentiu. Falsificou documentos. Roubou o que era seu e de papai. Cecília examinou os papéis com mãos trêmulas, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ali estava a prova que buscara por tanto tempo. A confirmação tangível de que não estava louca, de que sua memória não a traíra. "Por que, filho? Por que ela faria isso?" Ricardo balançou a cabeça desolado. Controle. Poder. Ela nunca aceitou que papai escolhesse seu próprio caminho. Quando ele morreu, viu a oportunidade de retomar o controle que havia perdido. Sobre as propriedades, sobre o legado dele, sobre mim. Naquela noite, mãe e filho conversaram como não faziam há anos. Ricardo contou como Carmen sempre o manipulara, plantando dúvidas sobre o amor de Cecília, inventando histórias sobre como ela supostamente desperdiçava o dinheiro da família, criando uma imagem distorcida que ele, jovem e vulnerável após a perda do pai, aceitara sem questionar. "Me perdoa, mãe", pediu ele, segurando as mãos de Cecília. "Eu deveria ter confiado em você. Deveria ter perguntado, investigado. Você era apenas um menino, Ricardo. Um menino que perdeu o pai e foi manipulado por alguém que deveria protegê-lo. Não há o que perdoar." Com os documentos originais em mãos, Dr. Paulo Mendes finalmente pôde avançar decisivamente com o processo. A evidência de fraude era clara e incontestável. Além disso, Ricardo se dispôs a testemunhar, confirmando as manipulações de Carmen e como ela o usara para legitimar o roubo. O processo legal foi longo e desgastante. Carmen, mesmo enfrentando o declínio de sua saúde mental, lutou ferozmente, contratando advogados caros e usando todas as táticas possíveis para atrasar o julgamento. Mas a verdade, uma vez exposta, era impossível de conter. Após quase 2 anos de batalha judicial, o tribunal finalmente decidiu a favor de Cecília. A sentença foi clara. Todos os imóveis deveriam ser devolvidos à sua legítima proprietária, junto com uma indenização pelos anos de uso indevido. "Justiça tardia, mas justiça", comentou o Dr. Paulo quando a decisão foi anunciada. "Parabéns, dona Cecília. Sua perseverança foi recompensada." A notícia da vitória judicial de Cecília correu rapidamente por Ribeirão das Flores. Para muitos moradores, era a confirmação do que sempre suspeitaram, que a viúva de José Rodrigues havia sido vítima de uma injustiça terrível orquestrada por sua sogra. Quando Cecília finalmente retornou à cidade, 12 anos após sua partida forçada, foi recebida com uma mistura de curiosidade e respeito. Muitos se perguntavam o que ela faria com as propriedades recuperadas, especialmente considerando seu sucesso em São Paulo. "Você vai voltar a morar aqui?" perguntou Mariana, enquanto caminhavam juntas pela primeira vez em anos pela rua principal da cidade. Cecília sorriu, observando as mudanças e permanências da pequena Ribeirão das Flores. "Ainda não sei, Mari. Construí uma vida em São Paulo. Tenho meu negócio, meus amigos, uma rotina. Mas esta cidade..." Ela respirou fundo, absorvendo o ar familiar do interior. "Esta cidade guarda meu coração." Ao chegar à antiga loja, agora fechada e com uma placa de "Vende-se" na vitrine, Cecília sentiu um aperto no peito. O espaço que outrora vibrava com cores, texturas e o burburinho de clientes estava vazio e empoeirado. As prateleiras que José construíra com tanto cuidado permaneciam nas paredes, testemunhas silenciosas de tudo o que acontecera. Carmen tentou vender várias vezes nos últimos anos, explicou Mariana. Mas ninguém queria comprar. As pessoas sabiam que o lugar não era realmente dela. Cecília passou a mão pela antiga bancada de madeira, agora coberta por uma fina camada de poeira. Tantas memórias aqui. Nos dias seguintes, ela visitou também a casa onde vivera com José e Ricardo. O jardim que cultivara com tanto carinho estava abandonado. As roseiras que eram seu orgulho haviam secado há muito tempo. Dentro, embora os móveis fossem diferentes,
A estrutura permanecia a mesma. As paredes que José pintara nos fins de semana, o assoalho que eles instalaram juntos, a pequena varanda onde costumavam tomar café observando o pôr do sol. Ricardo acompanhou Cecília nessa visita, visivelmente emocionado ao redescobrir o lar de sua infância. "Lembra como o papai pendurou aquele balanço naquela árvore?" perguntou ele, apontando para o quintal. "Eu passava horas lá, imaginando que estava voando." "E como você insistia que pintássemos seu quarto de azul porque era a cor do céu?" completou Cecília, sorrindo com a lembrança. "Seu pai dizia que você seria piloto." Esses momentos compartilhados de redescoberta foram fundamentais para a reconstrução do relacionamento entre mãe e filho. Cada memória resgatada era como um tijolo recolocado na estrutura que Carmen tentara demolir. Enquanto isso, a situação de Carmen se deteriorava rapidamente. A combinação do estresse do processo judicial com seu declínio cognitivo resultou em um diagnóstico de demência avançada. Ela foi internada em uma clínica especializada, incapaz de compreender completamente que havia perdido a batalha que travara por tantos anos. "É estranho", comentou Ricardo durante uma visita à avó, ao lado de Cecília. "Depois de tudo que ela fez, esperava sentir raiva, ressentimento, mas vendo-a assim, tão frágil e confusa, só consigo sentir pena." Cecília apertou suavemente o braço do filho. Sua avó sempre foi uma mulher complexa. Obcecada por controle, sim, mas também profundamente insegura. Perder seu pai, o filho dela, deve ter sido devastador. Isso não justifica o que ela fez, mas talvez ajude a entender. Como você consegue ser tão compreensiva, depois de tudo que ela te fez passar? 30 anos é muito tempo para carregar raiva, filho. Em algum momento, percebi que o ressentimento estava me consumindo mais do que a ela. Decidi que, quando finalmente recuperasse o que era meu, não permitiria que o amargor contaminasse a Vitória. Após recuperar legalmente suas propriedades, Cecília enfrentou uma decisão crucial. O que fazer com elas? Voltar definitivamente para Ribeirão das Flores significaria abandonar tudo o que construíra em São Paulo. Permanecer na capital e simplesmente vender os imóveis recuperados parecia uma solução prática, mas emocionalmente insatisfatória. "Preciso de tempo para decidir", explicou ela a Ricardo durante um dos muitos almoços que agora compartilhavam regularmente. "Estas propriedades representam mais que valor material para mim. São parte da história que construí com seu pai." Ricardo, que agora dirigia sua própria corretora de imóveis em São Paulo, completamente desvinculada dos negócios da avó, ofereceu uma perspectiva interessante. "E se você não precisasse escolher, mãe? E se pudesse manter conexões com os dois lugares?" Foi dessa conversa que nasceu a ideia que, eventualmente, se tornaria o projeto mais significativo da vida de Cecília: transformar a antiga loja de artesanato em um centro cultural e de capacitação para mulheres. Um espaço onde mulheres que enfrentam dificuldades possam aprender ofícios, desenvolver habilidades empreendedoras e reconstruir suas vidas, explicou ela entusiasticamente a Mariana, que imediatamente se ofereceu para ajudar na implementação do projeto. A casa familiar seria renovada e parcialmente transformada em uma pousada aconchegante, com alguns quartos disponíveis para hóspedes e uma área preservada como memorial da história de José e Cecília. "Quero que as pessoas conheçam nossa história", disse ela a Ricardo. "Não como um conto de vingança, mas como um testemunho de perseverança e recomeço." O projeto, ambicioso e multifacetado, exigiu quase 2 anos de planejamento e execução. Cecília viajava constantemente entre São Paulo e Ribeirão das Flores, supervisionando pessoalmente cada detalhe da renovação. As Mãos de Fada continuavam prosperando na capital, agora gerenciadas por uma equipe competente que ela havia treinado cuidadosamente. Quando o Centro de Capacitação Mãos que Transformam finalmente abriu suas portas, toda a cidade compareceu à inauguração. O espaço, antes uma simples loja de artesanato, agora abrigava salas de aula, um pequeno auditório, uma loja cooperativa onde as alunas podiam vender suas criações e um café aconchegante que rapidamente se tornou ponto de encontro dos moradores. "Este lugar sempre foi especial", discursou Cecília na cerimônia de abertura. "Aqui, José e eu sonhamos com um futuro melhor. Hoje, quero compartilhar esse sonho com outras pessoas que, como eu um dia, precisam acreditar que recomeçar é possível."
A primeira turma do centro contava com 15 mulheres em situações vulneráveis, vítimas de violência doméstica, mães solo, desempregadas de longa data. Elas receberiam treinamento em diversas técnicas artesanais, além de noções básicas de empreendedorismo, marketing e finanças pessoais. Não estamos apenas ensinando a fazer produtos, explicava Cecília às instrutoras que contratara. Estamos mostrando a estas mulheres que são capazes de transformar suas próprias realidades. A pousada Memórias, instalada na antiga casa familiar, abriu alguns meses depois, com apenas 6 quartos, cada um decorado com um tema relacionado à história de José e Cecília. Rapidamente ganhou reputação pelo atendimento personalizado e pela atmosfera acolhedora. O quarto que antes pertencera a Ricardo foi preservado quase intacto, transformado em um pequeno museu que contava da história da família, através de fotografias, objetos pessoais e trechos de um diário que José mantivera durante a construção da casa. É estranho ver minha infância exposta assim, comentou Ricardo na primeira vez que visitou o espaço finalizado. Mas também é bonito. É como se uma parte de papai ainda estivesse aqui. Aos 57 anos, 20 anos após ter sido forçada a deixar Ribeirão das Flores, Cecília finalmente encontrou um equilíbrio que lhe permitia honrar seu passado enquanto construía um futuro significativo. Dividia seu tempo entre São Paulo, onde mantinha seu negócio principal, e a cidade natal, onde o centro de capacitação e a pousada floresciam sob sua supervisão ocasional e a administração diária de uma equipe dedicada que incluía Mariana. Ricardo, agora com 39 anos, casado e pai de gêmeos de 5 anos, José e Maria, em homenagem ao pai e à avó materna, tornara-se um visitante frequente de Ribeirão das Flores. As crianças adoravam passar fins de semana na pousada da avó, explorando o mesmo quintal onde seu pai brincara décadas antes. Eles amam as histórias que você conta, disse Ricardo a Cecília durante uma dessas visitas, observando os filhos correndo pelo jardim que ela havia replantado com carinho. Especialmente é sobre o vovô construindo esta casa. Cecília sorriu, sentindo uma paz que por muito tempo parecera impossível. Histórias são importantes, filho. São a maneira como mantemos vivas as pessoas que amamos, como passamos adiante o que aprendemos. E o que você espera que eles aprendam com a sua história, mãe? Ela refletiu por um momento, observando os netos brincando despreocupadamente, alheios ao drama familiar que precedera seu nascimento. Quero que aprendam que a vida raramente segue o caminho que planejamos, que perdas e injustiças acontecem, às vezes pelas mãos de quem menos esperamos. Mas também quero que saibam que sempre é possível recomeçar, que a resiliência é uma escolha diária, e que o verdadeiro sucesso não está em nunca cair, mas em quantas vezes nos levantamos. 30 anos haviam se passado desde aquela tarde fatídica em que Cecília recebera a notificação de despejo. Aos 67 anos, ela contemplava o caminho percorrido com uma mistura de espanto e gratidão. O que começara como uma tragédia pessoal transformara-se em uma jornada de autodescoberta e impacto social que jamais poderia ter imaginado. O Centro de Capacitação Mãos que Transformam já havia formado mais de 500 mulheres ao longo de sua existência. Muitas delas abriram seus próprios negócios. Algumas se tornaram instrutoras no próprio centro. Outras seguiram caminhos completamente diferentes, mas todas carregavam consigo as habilidades e a confiança adquiridas durante sua passagem pelo projeto de Cecília. A rede Mãos de Fada expandira-se para além de São Paulo, com lojas em outras capitais e produtos vendidos internacionalmente. Cecília já não participava ativamente da administração, tendo passado o bastão para uma equipe executiva liderada por sua primeira assistente, Denise, que começara como faxineira no pequeno ateliê do Brás décadas atrás. A pousada Memórias tornara-se um ponto de referência em Ribeirão das Flores, atraindo visitantes que vinham especificamente para conhecer a história por trás do local. O livro que Cecília escrevera sobre sua experiência, Recomeços, a arte de reconstruir a vida, permanecia na estante de cada quarto, junto com um pequeno artesanato produzido por alunas do Centro de Capacitação. Naquela manhã ensolarada de domingo, Cecília acordou cedo em seu quarto na pousada. Era um dia especial. O Centro de Capacitação completava 10 anos de existência, e uma celebração estava programada para a tarde. Ex-alunas viriam de várias partes do país. Autoridades locais compareceriam,
A imprensa estaria presente. Enquanto tomava seu café na varanda, observando o jardim onde agora José e Maria, seus netos de 15 anos, ajudavam a montar as mesas para a festa, Cecília refletia sobre como o tempo transforma tudo. Dores em aprendizados, perdas em oportunidades, fins em novos começos. Carmen falecera 5 anos antes, em uma clínica para idosos em São Paulo. Nos últimos anos de vida, não reconhecia mais ninguém, nem mesmo Ricardo. Cecília visitara-a algumas vezes, levando flores e sentando-se silenciosamente ao lado da mulher que tanto mal lhe causara, não por obrigação ou para demonstrar superioridade moral, mas por compreender que o perdão beneficiava mais a quem perdoava do que a quem era perdoado. No funeral, comparecera discretamente, permanecendo ao fundo da capela. Algumas pessoas a reconheceram e lançaram olhares curiosos, provavelmente se perguntando como ela poderia estar ali depois de tudo. Ricardo agradecera sua presença com um abraço silencioso, que dizia mais que palavras. Vovó, vem ver o que preparamos. A voz de Maria interrompeu suas reflexões. A adolescente, que herdara os olhos expressivos de José e a determinação de Cecília, acenava entusiasticamente do jardim. Cecília sorriu e se levantou, sentindo o leve protestar de suas articulações. A idade começava a cobrar seu preço, embora ela se mantivesse surpreendentemente ativa para seus 67 anos. No centro do jardim, os gêmeos haviam organizado uma exposição de fotografias antigas, imagens de Cecília e José jovens construindo a casa, da inauguração da primeira loja, de Ricardo criança brincando no quintal. Ao lado de cada foto antiga, haviam colocado uma imagem atual do mesmo local ou situação semelhante. É para mostrar como tudo muda e continua ao mesmo tempo, explicou José, o neto que herdara não apenas o nome, mas também a sensibilidade do avô que nunca conhecera. Achamos que seria legal para as pessoas que vêm à festa ver a história completa, completou Maria, do começo até agora. Cecília abraçou os netos, emocionada com a sensibilidade e compreensão que demonstravam. Está perfeito, absolutamente perfeito. A celebração daquela tarde foi muito além de um simples aniversário institucional. Transformou-se em uma verdadeira celebração de resiliência, renovação e dos laços invisíveis que conectam passado, presente e futuro. Ex-alunas compartilharam histórias de como o centro havia mudado suas vidas. Mariana, agora diretora executiva do projeto, apresentou dados impressionantes sobre o impacto econômico e social da iniciativa na região. Ricardo, que se tornara um empresário bem-sucedido e filantropo dedicado a causas sociais, anunciou a criação de um fundo de bolsas de estudo em nome de seus pais. Quando chegou a vez de Cecília falar, um silêncio respeitoso tomou conta do jardim lotado. Ela observou os rostos atentos, alguns conhecidos de longa data, outros que faziam parte apenas de capítulos mais recentes de sua história. Viu seus netos, orgulhosos e atentos. Viu Ricardo e sua esposa Ana, de mãos dadas. Viu Luísa, agora aposentada, que viera especialmente de São Paulo para a ocasião. Viu Mariana, sua amiga fiel através das décadas. Quando fui forçada a deixar esta cidade 30 anos atrás, começou ela, sua voz clara e firme apesar da emoção. Carregava comigo apenas 2 malas e um coração despedaçado. Havia perdido meu marido, meu lar, meu negócio. E, de certa forma, até mesmo meu filho. Ela olhou com carinho para Ricardo, que sorriu em resposta. Naquele momento, tudo o que eu conseguia ver era a injustiça, a dor, a perda. Não podia imaginar que um dia estaria aqui, cercada por tantas pessoas queridas, celebrando não apenas a superação daquela tragédia, mas algo muito maior que nasceu dela. Cecília fez uma pausa, olhando ao redor para o belo jardim, para o centro cultural próspero, para as centenas de rostos atentos. O que aprendi ao longo destes 30 anos é que nossas maiores feridas podem se tornar nossas maiores dádivas, que às vezes precisamos perder tudo para descobrir do que realmente somos capazes, que o tempo não apenas cura, ele transforma, se permitirmos. Ela caminhou até a exposição de fotos organizada pelos netos, parando diante da imagem de José segurando o pequeno Ricardo nos braços, em frente à casa recém-construída. Meu marido José costumava dizer que uma casa não é feita apenas de tijolos e cimento, mas de sonhos e memórias. Quando perdemos esta casa, pensei que havíamos perdido tudo.
Mas os sonhos e as memórias vieram comigo. E com o tempo, percebi que podiam ser reconstruídos, ampliados, compartilhados. Voltando ao centro do jardim, Cecília continuou. Este centro não é apenas meu. É de cada mulher que passou por aqui e descobriu sua própria força. É de cada pessoa que contribuiu com seu tempo, conhecimento ou recursos. É da comunidade que o abraçou e permitiu que florescesse. É um testemunho vivo de que nunca é tarde demais para recomeçar, e de que nossas histórias mais dolorosas podem se tornar fonte de inspiração para outros. Seus olhos encontraram os de seus netos, brilhantes de orgulho e emoção. E para a nova geração, representada aqui pelos meus maravilhosos netos José e Maria, deixo este legado não como um monumento ao passado, mas como um convite ao futuro. Um lembrete de que a vida raramente segue o caminho que planejamos, mas sempre nos oferece a chance de criar algo significativo a partir do inesperado. Ao concluir seu discurso, Cecília foi recebida com uma ovação de pé. Muitos choravam abertamente, tocados por suas palavras e pela jornada extraordinária que representavam. A celebração continuou até o anoitecer, com música, comida e muitas histórias compartilhadas. Quando os últimos convidados se despediram, Cecília permaneceu no jardim, sentada em seu balanço favorito, observando as estrelas que começavam a pontilhar o céu. Ricardo se aproximou, trazendo 2 xícaras de chá. Sentou-se ao lado da mãe em silêncio por alguns momentos, ambos absorvendo a paz que se seguia à agitação do dia. Sabe o que mais me impressiona em você, mãe? Disse ele finalmente. Não é apenas que você tenha sobrevivido a tudo o que aconteceu. É que você transformou sua dor em algo tão bonito e significativo. Cecília sorriu, aceitando a xícara que ele oferecia. Não foi uma escolha consciente no início. Era apenas sobrevivência. Mas em algum momento do caminho, percebi que tinha 2 opções: permanecer amarga pelo que havia perdido ou ser grata pelo que ainda poderia criar. Papai estaria tão orgulhoso, murmurou Ricardo. De tudo isso, de você, de nós. Ele está, filho. De alguma forma, ele está. Ela apontou para a casa iluminada, para o centro cultural ao lado, para os netos que conversavam animadamente na varanda. Em cada tijolo desta casa, em cada vida transformada pelo centro, em você e nos gêmeos. José continua presente. Mais tarde, já em seu quarto, Cecília abriu a gaveta da mesa de cabeceira e retirou uma pequena caixa de madeira entalhada. O primeiro presente que José lhe dera, ainda durante o namoro. Dentro, guardava algumas fotografias antigas, o anel de casamento dele e um pequeno diário que mantivera durante os primeiros meses em São Paulo. Abriu o diário na primeira página, onde havia escrito, com a caligrafia trêmula de quem tenta conter as lágrimas: hoje começa minha nova vida. Não sei como, não sei para onde, mas prometo a você, José, e a mim mesma, que não será em vão. Folheando as páginas, Cecília revisitou os momentos de desespero, as pequenas vitórias, as dúvidas e esperanças que haviam marcado seu recomeço. Na última página escrita, datada de 1 ano após sua partida de Ribeirão das Flores, leu: às vezes penso que nunca superarei esta dor, que nunca recuperarei o que perdi. Mas hoje, ao vender minha primeira peça na feira, senti algo diferente. Um pequeno lampejo de possibilidade. E se esta não for apenas uma história de perda? E se for também uma história de encontro? Comigo mesma, com uma força que não sabia que tinha? Talvez um dia, tudo isso faça sentido. Fechando o diário com um sorriso sereno, Cecília pensou em como aquela jovem mulher quebrada de 30 anos atrás ficaria surpresa, e talvez um pouco incrédula, se pudesse vislumbrar o futuro que a aguardava. As lágrimas que derramaria, sim, mas também as alegrias que colheria, as vidas que tocaria, o legado que construiria, deitando-se na cama confortável, em um quarto da casa que um dia perdera e depois recuperara de forma tão inesperada. Cecília sentiu uma profunda gratidão, não apenas pelo que havia reconquistado, mas pelo que havia descoberto ao longo do caminho, pela mulher que se tornara precisamente porque fora forçada a recomeçar. O círculo estava completo. A jovem mãe de 37 anos que saíra de Ribeirão das Flores, carregando apenas 2 malas e um coração partido, havia retornado transformada, não apenas recuperando o que perdera,
mas multiplicando-o em bênçãos para si mesma e para incontáveis outros. Enquanto o sono a envolvia suavemente, Cecília pensou em todas as mulheres que haviam passado pelo centro, cada uma carregando sua própria história de perda e esperança. Pensou em como suas vidas se entrelaçavam com a dela, formando um tecido resistente e colorido, muito mais rico e complexo do que qualquer um dos fios individuais poderia ser sozinho. E nesse momento de consciência entre a vigília e o sonho, teve uma certeza profunda. A verdadeira herança que José deixara não eram os imóveis ou bens materiais que tanto lutara para recuperar. Era a capacidade de amar, de reconstruir, de transformar dor em propósito. Uma herança que ninguém jamais poderia roubar e que só aumentava ao ser compartilhada. Antes de encerrarmos esta jornada emocionante, gostaria de convidar você que acompanhou a história de Cecília até aqui a se inscrever em nosso canal. Assim como ela transformou sua dor em propósito, cada inscrição nos ajuda a continuar compartilhando histórias inspiradoras como esta. Deixe seu like se esta narrativa tocou seu coração e comente qual parte mais ressoou com você. Sua participação é o que dá sentido ao nosso trabalho, assim como as alunas do centro deram novo significado à vida de Cecília. Até a próxima história.